Fala pessoal, quero iniciar esse vídeo aqui com um feliz ano novo para todos vocês. Na verdade esse vídeo aqui era suposto ser primeiro antes ao anterior que eu postei, mas acabou eu atrapalhando e enviando outro. Mas de qualquer forma, um feliz ano novo para cada um de nós brasileiros, tá? Eu fiz um comentário lá no Instagram e também deixei um post aqui no canal, dando a minha opinião a respeito do momento atual do Brasil, né? Todo mundo sabe a minha opinião, sabe inclusive a minha posição política em relação a isso. E como eu já tinha dito que eu não iria mais tocar em assuntos de política aqui no canal, até porque o canal Preta Blog não é um canal político, mas sempre a gente acaba entrando nessa ossada, né? Porque de certa forma a política faz sim parte de todo mundo, né? Querendo ou não, a política ela é parte de qualquer assunto que a gente tenha, né? De qualquer coisa que a gente faça, a política, ela, de certa forma, ela está envolvida. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo breve, um vídeo rápido, só para mostrar a minha opinião em relação do que eu penso desse novo governo, né, do que passou e agora o que a gente vai enfrentar. Quando eu falo a gente, inclui a mim também. Muita gente me julga porque eu moro fora do país, mas não sabe o quanto eu sou atuante no meu país e não sabe quantas vezes eu vou no Brasil. Eu não exponho aqui, mas eu quase que tenho uma ponte aérea aí, meio Brasil, Estados Unidos, principalmente nos últimos tempos aí. Então eu estou muito sim envolvido com o Brasil e eu pago impostos no Brasil também, tá? Para quem julga aí que eu tô fora do Brasil, tô nos Estados Unidos e tal, então não sabe qual é a minha verdadeira ligação com o meu amado país Brasil. Mas vamos lá. O que a gente vai esperar desse novo governo, né, já que saiu o governo anterior? O que a gente espera dele? A gente ouviu falar no governo anterior, muita gente falou abertamente que iria, assim quando o ex-presidente era presidente do Brasil, muitas pessoas da esquerda estavam fazendo oposição, né? Não queriam apoiar em nada, inclusive vários governadores ao redor do país não colaboraram, né, com o presidente. E também a gente viu a militância, né, principalmente da mídia e também de artistas, intelectuais, alguns empresários que tinham alguns interesses aí. Então a gente viu muito disso, né? Então as manchetes eram estampadas com oposição, né? Sempre, principalmente dos garotos propagandas, que eu chamo, que é a mídia, né? Os artistas, né? Cantores, atores, são os verdadeiros garotos propaganda de uma máquina, né? Existe uma máquina por trás disso tudo. Então, eles deixavam claramente para o seu público que eram contra, que todos deveriam ser contra, e assim foi feito, né? Aliás, queria até abrir um parênteses aqui. Muita gente fala que houve um problema lá nas caixas mágicas, né? Que as caixas mágicas foram manipuladas e tal. Gente, olha só. Se a gente não pode provar nada, se não se pode provar essas coisas, eu acho que é perda de tempo, né? De energia em cima de uma situação que não pode se provar, né? E a mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Se aconteceu alguma movimentação estranha nas caixas mágicas, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Se houve, isso sempre aconteceu para os dois lados. Então não vamos ser aqui hipócritas e falar que não, é só um partido. Sempre houve, tá, pessoal? Tá? Aqui eu quero deixar bem claro que a gente não tem que ficar passando a mão em político. Político, em geral, são nossos desempregados. Então, se tiver que cobrar, tem que cobrar tanto de um, tanto de outro. Tá? Tá entendido? Estamos de acordo? Então, assim, só que o problema verdadeiro não foi na caixa mágica. Tá? Se aconteceu ali, foi mínimo. Foi a maior... não posso falar essas palavras, né? Mas o problema que aconteceu, a mágica que foi feita, né, vamos falar assim, para não falar aquela palavra que começa com a letra F e termina com E, né? Essa mágica foi feita através da mídia. A mídia, sim, essa sim, que foi parcial, né? Foi induziva, eles persuadiram, eles manipularam pessoas, ideias. Então a mídia, com todos os seus garotos propagandas, fizeram o trabalho mágico, né? A mágica,
né? Começa com F, termina com E, em eleger uma pessoa. Mas como que isso acontece? Isso se chama manipulação, construção e reconstrução de um personagem. Você pega um personagem que é um herói e faz dele um bandido, e você pega um personagem que é um bandido e faz dele um herói. Geralmente é assim que faz o cinema, faz a televisão, em geral, né, nas séries, novelas, e também o jornalismo e a mídia em geral. Quando eu falo mídia, vai desde a música, a arte, tudo, tá, pessoal? Eles conseguem construir e reconstruir um personagem. Então aí sim está a verdadeira F termina com E, ou a verdadeira mágica. Não foi lá na caixinha mágica, lá era o mínimo. Se aconteceu, foi o mínimo, tá? Então, a atenção estava errada, as pessoas prestaram atenção no lugar errado, né? Bom, então por que eu dei essa introdução aqui? Porque agora sim nós temos um outro governo. Independente da gente aceitar ou não, é um outro governo, né? Eu estava acompanhando já desde o início, sabia que, lógico, que o governo iria tomar posse. Era muita gente fazendo besteira, indo pra rua, fazendo... Não estou dizendo que não seja válido, eu acho que qualquer tipo de manifestação saudável é válido, isso é democrático, mas eu achei que era uma perda de tempo, né? Eu acho que era necessário as pessoas concentrarem essa energia em coisas que de fato viessem a trazer resultados. E não adianta fazer isso agora, precisa de um tempo, precisa dar tempo ao governo atual para ver o que vai acontecer, para que aí sim tenha algum tipo de cobrança, tá? Mas qual a minha opinião? Bom, eu discordo, lógico, das bases, dos fundamentos desse novo governo, lógico que eu discordo, somente da sua ideologia. Eu acho que em termos de... eu acho que o enredo desse governo é bonito, né? A história, se vocês leram o roteiro desse filme, desse novo governo, é bonito, né? O pobre, o coitadinho, o negro, enfim, né? É muito lindo incluir todas essas pessoas, mas na realidade é apenas um grande drama, porque na realidade isso não funciona. Se a gente for analisar, quem tá, o clã, sempre vai estar lá em cima, os pobres vão estar lá embaixo, e nós, inclusive eu, negro, somos apenas... Eu até me excluí disso daí, né? A maioria das pessoas viram massa de manobra. Simples assim, né? Massa de manobra. Sempre tem sido. Porque no dia que acabar esse drama, essa dramatização, acabou o outro lado, acabou o palanque do governo atual. Tá? Pessoal, entenda bem, eu sei que no meu canal tem muita gente de esquerda aqui, eu não tô acusando nem atacando ninguém, tá? Tô apenas fazendo uma análise, e lógico, toda análise é passível de debates, vocês estão livres para fazer dentro do campo das ideias, sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Mas enfim, então no dia que acabar isso, acabou o atual governo, porque é assim que funciona aqui nos Estados Unidos também, né? Existem grupos aqui que são passados a mão como coitadinhos, porque eles o governo do Biden, por exemplo, precisa disso para se manterem no poder. Então isso é uma estratégia que, na minha opinião, é uma estratégia legal, uma estratégia suja, é uma estratégia que não traz de verdade resultados. Agora, a gente tem problemas sofrendo, houve problema na história do Brasil, dos Estados Unidos, ou várias partes do mundo, sim. Houve problema de racismo, enfim, eu não vou entrar em detalhes nesses méritos, mas houve problemas absurdos na história. Mas não adianta a gente querer usar essas pessoas para poder atingir objetivos políticos, porque isso não vai resolver, apenas vai agravar ainda mais a situação. Porque, em fato, se vocês observarem, não houve um resultado. Na vida real não houve um resultado. Muita gente diz, mas esse governo agora, que já foi governo há 20 anos atrás, já governou o país, criou uma mudança dramática no Brasil e vários países sul-americanos. As pessoas não entendem que era uma época diferente, num tempo diferente, com objetivos diferentes, né? Rapidamente, naquela época, o mundo crescia muito, a China puxava, era o motor da economia mundial e comprava commodities e um investimento absurdo em vários países da América do Sul, inclusive do Brasil. Aliás, vários países como Bolívia e Peru cresciam até mais do que o Brasil. Então houve um desenvolvimento mundial, não foi um único presidente, foi vários países que desenvolveram por causa desse crescimento mundial. E que, diga-se de passagem, o nosso país não aproveitou esse grande esse boom dos commodities, né? Muito investimento, a peso de ouro. O gringo investia 1.000, ganhava 10.000, né? Era muito caro. O brasileiro teve uma melhoria, né, econômica, mas a peso de ouro, pagava caro por isso. Mas tudo bem, isso a gente pode separar de lado, pelo menos as pessoas tiveram acesso. Mas isso foi uma época que, inclusive, qualquer pessoa, não precisava só o presidente atual, né, agora está lá, qualquer pessoa que naquele momento seria,
né, aplaudido, porque foi um momento único na história, né? Coisa que não está se repetindo agora. Então provavelmente vai ser muito difícil agora. Bom, mas qual é a minha opinião para esse vídeo não ficar grande aqui? Será que eu pelo menos vou falar por mim, da direita, devo agora fazer figa ou fazer algum tipo de, sei lá, algum tipo de aposta para que esse governo venha fracassar? Para que o presidente Lula agora venha entrar num declínio, que a gente comece a dar gargalhadas, falei, apontar dedos e tal. Será que nós temos que fazer simpatias, macumba, oração, seja lá qual for a religião, para poder acusar e poder fazer uma aposta que o Brasil vai pro buraco, que nós vamos explodir? Será que nós deveríamos fazer a mesma coisa que talvez eles fizeram lá, talvez não, eles fizeram lá atrás, né? Apostaram contra o governo atual, contra o ex-governo do Bolsonaro. Será que nós devíamos fazer a mesma coisa? Não, pessoal, não. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós não temos que sentar e cruzar os braços, comprar uma pipoca e ficar assistindo a desgraça, a queda do país, né? Assistir as pessoas continuarem comendo ovos ao invés das picanhas, continuar as pessoas na sua situação e o Brasil como um todo fracassar. Não, eu não penso assim. Eu acho que nós, independente das diferenças de ideias, de ideologias, temos que torcer que o Brasil dê certo, né? Eu sei que nós temos muitas indiferenças com esse atual governo, eu tenho muitas questões básicas que eu não concordo, muitas, eu diria que quase tudo, mas uma coisa, pelo menos, ainda que seja por retórica, é um bem comum para todos, que todos tenham um país próspero e um próspero melhor. Os prognósticos do futuro, né, do mundo não são bons, recessão, o próprio governo quer endividar mais o país, vai imprimir dinheiro, pode se causar inflação, aumentar impostos, as pessoas vai ter uma certa impressão de que está tudo bem porque está financiando esse programa populista, né, do próprio governo atual, que quer fazer as pessoas terem aquela sensação de que estão bem, mas de verdade não existe um crescimento, não existe um desenvolvimento no país. Então eu não consigo ver um país bom, pelo menos se for com essa ideologia que eles querem aplicar. Se for uma coisa profunda, com investimento na infraestrutura, com desenvolvimento realmente a longo prazo, pode ser que a gente tenha resultado, mas não vai ser nesse governo. Talvez daqui a 12 anos, 20, 15 anos, sei lá, né? E eu não sei se esse governo vai querer fazer isso para deixar esse mérito para um outro que venha entrar posteriormente. Eu acho que o governo atual querem que as pessoas vejam que eles foram capazes de fazer alguma coisa, e eu honestamente não vejo. Mas, apesar de não ver isso, eu torço que algum milagre aconteça. Eu torço que ele tenha realmente uma carta na mão que venha surpreender a todos e que mostre, cara, que eu não falei para vocês que eu ia fazer o Brasil ficar poderoso, que as pessoas iam ter dignidade, que as pessoas iam poder comer as picanhas, que as pessoas que realmente tiveram menos acesso a coisas venham ter. É lógico que eu quero isso pro meu país, independente porque a minha mentalidade não é a deles, não é aquela mentalidade de que só porque o outro está lá no poder eu quero que ele se destrua. Não. E eu incentivo a vocês, a cada um de vocês aqui, fazer o mesmo, né? Eu acho que esse governo ele vai ter muita oposição, sim, né? Porque a diferença de votos foi de um pouquinho mais de 1 milhão de votos, foi muito próximo, né? E foram 30 milhões que eram muitos eleitores, inclusive do presidente Bolsonaro, que deixaram de votar por outras questões. O próprio presidente Bolsonaro, na minha opinião, também foi culpado, tá, gente? Não vamos passar a mão aqui. Eu acho que a boca dele o condenou em muitas coisas. Infelizmente isso aconteceu. Então nós temos aí 50 milhões do Bolsonaro, mais 30 milhões que não votaram nem num nem no outro. E essas pessoas unidas é uma parcela gigante do país que vai fazer oposição contra o governo atual. Sem falar o próprio Congresso. Então, assim, esse governo vai ser muito mais vigiado se houver algum intuito de corrupção, de desvio e tal. Eles vão estar vão ter muitos olhares em cima deles, não é? Vão ter muita gente metralhando, dando martelada. Então não vai ser um governo fácil, já diante da condição econômica do mundo e também devido à oposição das pessoas que votaram para ele, que foi mínima comparado às mais de 80 ou 90 milhões de pessoas que não quer nenhum nem outro, né? Aliás, que não queriam, junto os que queriam o Bolsonaro e outros que não queriam, e esses vão estar completamente contra ao atual governo. Pessoal, vamos ter fé. Eu acho que vocês entenderam essa mensagem aqui. Vamos ter fé e vamos lutar pelo nosso país. Lutar significa que a gente vai lutar para que esse governo venha fracassar?
Não, nós vamos lutar cobrando, sim. Se tiver que ir pra rua, se tiver que fazer passeata, mas cobrar coisas genuínas. Se houver realmente um benefício, se o país de verdade está crescendo, está trazendo benfeitoria, se a gente de verdade, não daquela coisa artificial, tá? Como foi feito há 20 anos atrás. Que tudo que foi feito há 20 anos atrás foi artificial, gente. Vamos cair na real, tá? Foi uma melhoria temporária, um remedinho que colocaram com os paradrapos, e depois que o boom já acabou a festa. Essa é a verdade. Se o país tivesse desenvolvido lá atrás, hoje teríamos um país muito melhor. Tá bom, pessoal? Então, em resumo, o que eu aconselho a cada brasileiro, cada um seguidor meu aqui, são poucos, mas o que eu incentivo? Vamos colocar as nossas diferenças de lado e vamos torcer por um país melhor. Mesmo não gostando do presidente, mesmo não gostando do que ele está fazendo, os movimentos, mas vamos apoiar que o Brasil dê certo. É isso que a gente espera. A gente não quer que o nosso ego fique mais forte e a gente fala, quebrar a cara. Vocês 50 milhões que votaram no outro, vão tudo comer lixo junto. Nós não queremos isso. Nós queremos que todos os brasileiros vivam bem. Se amanhã depois riem de nós, tá vendo? Eu falei que nós éramos os caras, não tem problema. Não há problema, porque nós temos que ser humildes o suficiente e aceitar que alguém acertou. Não é verdade? Não é verdade? Se alguém acertou, tá bom. Seja bom, o e que tudo seja bom para todos os brasileiros. Porque nós, sim, não devemos ter esse ego lá em cima. Nós devemos ter, sim, a consciência, a responsabilidade e mais do que tudo, a humildade de aceitar quando a gente erra, tá bom? Mas também, se errar, nós vamos cobrar sim. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.